Bom, como prometido, estamos de volta hoje para falarmos a respeito do futebol do Clube Náutico Marcílio Dias, haja vista que ontem falamos do patrimônio do Marcílio Dias, da história do Marcílio Dias, mas o torcedor marcilista é um torcedor de futebol. Então, por isso, agora vamos entrar na história do futebol marcilista. Essa história do futebol começam as conquistas quando, Fernando Alessio, que retornou hoje para fazermos o capítulo número 2 do Marcílio Dias. Verdade, o futebol no Marcílio ele começa oficialmente no dia 10 de maio de 1919. Nesse dia, consta em ata que o Marcílio absorveu o Itajaiense Futebol Clube, que é o primeiro clube de futebol fundado em Santa Catarina. Foi fundado em 1911, aqui em Itajaí, e disputou amistosos aí, né, ao longo no período de sua existência. Mas quando o Marcílio foi fundado, o vice-presidente do Marcílio da época, o senhor capitão Germano de Andrade, Adolfo Germano de Andrade, sugeriu que o Marcílio incorporasse os clubes que existiam na cidade de outras modalidades, para ficar todos os esportes concentrados no Marcílio. Até por uma questão econômica, né? Em vez de pagar mensalidade em 3, 4 clubes, vão concentrar num só, paga só uma mensalidade. E o Itajaiense o Marcílio fez essa proposta ao Itajaiense, o Itajaiense aceitou, e então se tornou a seção de futebol do Marcílio. Então, logo em 1919 já teve os primeiros jogos do Marcílio. Entre 21 e 22, o Marcílio tentou criar algumas ligas, participou da fundação de algumas ligas, mas devido à dificuldade que havia na época de locomoção, não foi adiante. Hoje a gente vai a Brusque em 30 minutos de carro, né? Mas antigamente era difícil. Era uma viagem de quase um dia todo. Em 1930, o Marcílio disputou seu primeiro campeonato catarinense e chegou na final contra o Avaí, perdeu de 6-2 em Florianópolis, mas conquistando aí seu primeiro... Isso em 1930? Em 30, chegando aí do seu primeiro vice-campeonato, né? De 8 vice-campeonatos que ele tem estadual, e aquele foi o primeiro. Foi a primeira vez que o Marcílio obteve então destaque estadual, né, no futebol. Em 1938 foi criada, aliás, um ano antes, em 37, foi criada a primeira liga que realmente deu certo aqui na região, que foi a Associação Esportiva Vale do Itajaí. E essa liga participavam o Marcílio, o CIP, que era um time que existia aqui de Itajaí, da fábrica de fósforos, e o Lauro Miller, que era um outro clube de Itajaí que havia sido fundado em 1929, que era o grande rival do Marcílio na época no futebol, né? O clássico lá, Marcílio e Lauro, realmente... E o Barroso não está nessa brincadeira? O Barroso na época só se dedicava ao remo, não entrava no futebol ainda. O Barroso ele foi fundado e só se dedicava ao remo. E além desses clubes foram também o Blumenauense, que depois virou Olímpico de Blumenau, o Brasil de Blumenau, que depois virou Palmeiras e depois Blumenau, não existe mais, e o Amazonas de Blumenau, além do Carlos Renault e o Paysandu de Brusque. Na época o Carlos Renault era brusquense também, depois mudou de nome. Esses 8 clubes formaram então a Associação Esportiva Vale do Itajaí. Essa liga ela se comprometeu a organizar o campeonato aqui da região para indicar o representante no estadual. E no começo de 38 ela resolveu fazer um campeonato só da cidade de Itajaí, Marcílio, Lauro Miller e CIP. E esse foi o primeiro torneio oficial que o Marcílio foi campeão, da cidade de Itajaí em 38. Então esse é o primeiro título do Marcílio que a gente considera, né? Tem algum ídolo dessa época? Olha, tem 2 atletas que eram irmãos, inclusive, que eram atletas extraordinários, o Mazinho e o Lila Royce. Eles não só eram excelentes jogadores de futebol, como eles também eram excelentes tenistas. Foram campeões de tênis várias vezes e também jogavam futebol. Então, Lila Royce, se não me falha a memória, é pai do saudoso Fuba, né? Sim, exatamente. E uma família toda dedicada ao esporte e muito importante na história do Marcílio, principalmente naquela época. Então o tênis também foi para o Marcílio por causa dele? O Marcílio já existia, o tênis desde 1909 já é praticado. Agora, a família Royce contribuiu de forma gigante para o tênis do Marcílio, conquistando inclusive títulos estaduais. Olha, Fernando, tudo isso que a gente está debatendo aqui, até para o nosso telespectador ter uma ideia, isso tudo está num livro?
Eu estou fazendo um livro sobre o Marcílio, pretendo lançar, se possível, até o centenário, ou no decorrer desse ano de 2019. Tudo isso vai estar no livro. E a história aqui do tricampeonato, foi 3 vezes o Marcílio foi campeão, 60, 61, 62 ou foi mais? Mas só voltando ali em 38, na época da SB, o Marcílio em 39 ganhou o campeonato da região. Ah, sim. E aí disputou o estadual, acabou não tendo felicidade, mas o Marcílio acabou sendo 3 vezes campeão do Vale do Itajaí na época da Associação Esportiva Vale do Itajaí. Aí o que aconteceu? Havia muita rivalidade, né? Pô, Blumenau, Brusque e Itajaí, tu junta isso, é muita rivalidade, né? Então toda hora tinha briga de jogador dentro de campo, que depois ia para o tribunal, aí se o tribunal dava uma decisão favorável a um clube de Brusque, o pessoal de Itajaí não gostava. E assim vice-versa. Acabou que o pessoal de Blumenau saiu dessa liga, acabou fundando sua própria liga, a Liga Blumenauense, que existe até hoje. E mais tarde o pessoal de Brusque também saiu. Aí essa liga, a Associação Esportiva Vale do Itajaí, deixou de existir ali pelos idos de 46. Itajaí ficou sem liga nenhuma para organizar campeonatos oficiais, né? Isso só foi resolvido em 51 com a fundação da Liga Itajaiense, que o Marcílio também participou. E aí, a partir de 51, passou a existir o campeonato de Itajaí organizado pela Liga Itajaiense. O primeiro campeão foi o Estiva e o Marcílio ganhou pela primeira vez em 58. O time que tinha já o Idésio, tinha o Vanildo Batista em fim de carreira, tinha o Gilberto Mais, enfim, Que é o famoso bicudo. Tinha o famoso bicudo no gol. O Oscar Mais também, se eu não me engano, ainda jogava. E depois o Marcílio foi tetracampeão seguido, né? 4 títulos consecutivos, 60, 61, 62 e 63. Você lembra desse time de 60 até 63? Sim, é o chamada fase de ouro do Marcílio, considerado o melhor time que o Marcílio teve na história, porque além desses 4 títulos da cidade, ele foi vice-campeão sul-brasileiro em 62, só perdeu o título do Grêmio. Era um torneio que reunia o Internacional, o Grêmio, o Marcílio, o Metropol e o Coritiba e o Operário de Ponta Grossa. Jogaram entre si em turno e retorno e o Marcílio ficou em segundo lugar. Quase foi campeão do sul do Brasil, né? O campeão foi o Grêmio. E o Marcílio, inclusive, nesse torneio, ele ganhou do Internacional, né? 1-0. Então, Alessio, e também nós tivemos aí nesse período aí de 63, 64, por aí, nós tivemos também o sistema de iluminação colocado no estado do Torres Luz em função até das competições que o Marcílio Dias praticava. Exatamente. Esse jogo que eu citei há pouco, que o Marcílio ganhou de 1-0 do Internacional, foi disputado em Blumenau. Por quê? Porque não havia sistema de iluminação no estádio Ercílio Luz em Itajaí. Então o Marcílio teve que jogar lá em Blumenau porque era um jogo noturno. A partir daquele dia, o então presidente do Marcílio passou a ser questão de honra para ele instalar o sistema de iluminação no estádio Ercílio Luz, né? Aí diz que aquela empresa Cimemport de cimento é que também doou. Também ajudou na parte das torres. Das torres de iluminação, das 4 torres. E uma história muito recente, que acharam que a torre ia cair. Aí foram lá e disseram, tem que cortar lá em cima, não sei o quê. Tinha um trilho de trem naquele negócio, que não ia cair nunca. Tiveram que cortar, gastaram muita grana para cortar aquilo, para trocar o refletor. Tu vê a fortaleza que era naquela época a obra. Tanto é que está até hoje as mesmas torres, né? Nesse dia da inauguração dos refletores, se eu não me engano, foi o Marcílio Dias de Curitiba, e eu estava nesse dia lá com o meu timezinho de infantil participando lá dessa festa, uma bela festa, e que o Marcílio Dias venceu Curitiba. 17 de junho de 64 foi inaugurado os refletores. Marcílio 1, Curitiba 0, gol do Aquiles. Gol do Aquiles. Exatamente. E o Aquiles que me contou uma história que eu tinha até esquecido, que antigamente o pênalti era batido por um único jogador. Eram 3, 4 pênaltis, não sei quantos pênaltis eram, mas ele é que batia. Ia lá e fazia todos eles. Se fez, se não fez, não fez. Hoje não, hoje cada um bate um pênalti e aí vai na sequência. Então, nessa época, os ídolos, tem algum ídolo além do Aquiles? É o período que mais o Marcílio tem ídolos, né? Tinha o Sombra, que infelizmente faleceu recentemente, era um dos grandes ídolos. O Idésio não estava mais no Marcílio nessa época, mas ali até 63 ele foi também o grande ídolo do Marcílio.
Ratinho, que depois foi jogar na Portuguesa, o René. Enfim, eram o zagueiro Joel. Enfim, tinha um time recheado de ídolos que até hoje a torcida lembra, né? Alex, uma curiosidade que eu tenho é dessas equipes iniciantes, as primeiras e medianas, a parte de uniforme, porque eu acho muito engraçado quando eu vejo eles uniformizados naquele estilo, às vezes até com um cinto no uniforme. Como é que era feito esses uniformes? Era cada um fazia o seu? Era alguém fazia? Como é que era essa situação? Não, geralmente eles compravam, né? Se aqui na região eles não achavam o material, eles traziam de São Paulo, do Rio. Mas nós vamos ao intervalo e na sequência eu vou explicar esse problema da faixa que o Ingo está falando aqui, eu vou falar a respeito disso, também vou falar do período de 1970, quando o Marcílio Dias parou, mas tudo isso no segundo bloco. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, o nosso tema de hoje, centenário do Clube Náutico Marcílio Dias. O Ingo, no bloco anterior, perguntava de uma cinta. Não era cinta, aquilo era uma sunga. Então não tinha um gorila. Lembra dos antigos? Uhum. Então você pegava, botava assim, depois você virava a sunga e aqui ficava bonito no calção. Isso é o que você vê naquelas fotografias. Não, e a parte de... Então era essa, que eu ia dizer que era um cinto, era uma sunga. Aquilo era uma sunga que você usava ali para prender. A parte de boné também. Eu escrevi o nome do jogador ali. Também tinha ali o nome do jogador. E 1970, vamos chegar lá para nós entrarmos nessa história, o Marcílio Dias parou. Em 1970 foi o último ano que o Marcílio Dias jogou o campeonato profissional? Só para não deixar passar, né, até 63 ali, entre as conquistas, teve a maior delas, que foi o Campeonato Catarinense. Né? Ah, sim, 63. Que era o torneio Luiz Amelo, que foi homologado bem mais tarde, né? E depois, em 83, foi reconhecido como título catarinense e é a maior glória que o Marcílio tem no futebol até hoje. Né? E dali, então, o Marcílio Dias foi tendo problemas e trocando de treinador. O doutor Aldo Almeida, que tem que se fazer uma referência aqui, foi o mais vezes presidente do Marcílio Dias. Quando saía um presidente, ele vinha. Aí um ficava um ano, ele vinha. E ele era o tampão lá, e mandando e tocando o barco no Marcílio Dias. A partir de 64, o futebol começou a ficar bem mais caro. Primeiro porque o campeonato ele passou a ser... não mais como era antes, que antes se disputava as fases regionais e só os campeões ou vices disputavam o estadual. 64 em diante não, já entrava todo mundo direto no estadual. Aí em 1970 o Marcílio Dias parou e ficou até 74, é isso? E chegou em 69, 70, o doutor Aldo de Almeida considerou que estava inviável financeiramente manter o futebol profissional do Marcílio. Até porque também, nessa altura, os clubes já mas na época, nesse período que parou, não foi o doutor Aldo Almeida, não. Não, foi o doutor Aldo. Foi o doutor Wilson Souza, que ele é catorário. Mas ele tinha largado, aí o doutor Aldo voltou. Isso, ele largou porque não conseguia mais, aí o doutor disse, não tem tempo, não tem condições. A decisão foi do doutor Aldo. Isso, ele que deu a decisão. Porque os clubes, a partir dos anos 70, os clubes começaram a ter que recolher INSS. Na época, era INPS o nome, né? Ou seja, começaram a acumular dívidas. E o governo foi para cima do patrimônio dos clubes. Aí muitos clubes no Brasil afora decidiram abandonar o futebol e se dedicar só à área social. Em Itajaí nós temos, foi o caso do Barroso, em Blumenau o Olímpico, enfim. Muitos clubes, temendo perder seu patrimônio, caíram fora do futebol. E desse time de 70, quando eu joguei inclusive, estavam conosco os remanescentes, que eram o Jorge Tijolo, o Dão e o Calita, que veio do Metropol e estava jogando em 68 e 69 no Marcílio Dias. Esses foram os remanescentes da época. O resto, tudo jogadores que subiram da base. Isso. Somado a essa questão da dívida tributária que os clubes começaram a ter, em Itajaí, especialmente, entrou em declínio o ciclo econômico da madeira, que quem bancava o Marcílio nos anos 60 eram os madeireiros, era a principal atividade econômica da cidade de Itajaí. E ali já começou a entrar em declínio, então também começou a faltar dinheiro desse tipo de patrocínio que o Marcílio tinha. Então o doutor Aldo de Almeida, ele decidiu encerrar o futebol do Marcílio, a princípio por um ano apenas, né? Mas isso se estendeu até 74, quando o senhor Wilson de Almeida
tomou a iniciativa de voltar com o futebol profissional do Marcílio. Aí o Neri Paulo de Souza em 76, Isso. 75, 76, ele assumiu a presidência. Assumiu. Aí o Marcílio não tinha dinheiro para fazer Tá, e nesse contratações e recrutou muitos jogadores do futebol amador. E nesse período de retorno do Marcílio Dias, qual foi o período mais caloroso, o período mais forte, que realmente mexeu com os brios do torcedor do Marcílio? Sem dúvida foi 76, né? Porque, como eu estava falando, começou a recrutar jogadores no futebol amador. Aí foram revelados o goleiro Zé Carlos, que depois foi para o Avaí, que jogava no Cometa, né? No time amador. O zagueiro Reginaldo, que também depois jogou vários anos no Figueirense. Surgiu depois o Carlinhos do Parque. E o Marcílio acabou tendo nessa época até o Lico, né? Ainda em início de carreira, em 76, jogou no Marcílio. Depois estourou no Flamengo, foi um jogador campeão mundial da Libertadores. E esse time de 76, apesar de não ter ganhado o Campeonato Catarinense, ele ficou marcado na história da lembrança dos torcedores por ter sido um time muito bom, né? Tinha o Alcir, lateral esquerdo, falecido recentemente, Britinho, o Pojucan, Dirmael, o Sérgio Mafra, então era um time muito bom, mas infelizmente na semifinal acabou perdendo do Joinville, que era o primeiro ano do Joinville, inclusive, né? E não conquistou o título. Mas mesmo assim, até hoje, as pessoas lembram desse time de 76 com muito carinho. Mas inclusive, o forte mesmo 88 e 89, né? Ali foi forte. Inclusive, o senhor foi técnico desse time de 76 também. 76 fui treinador no Marcílio. Você era preparador físico e acabou assumindo depois que o Jorge Ferreira saiu, não foi? Exatamente. E era um time bom mesmo, como eu estou falando? Naquela época, nós tivemos um percalço, ficamos 8 jogos sem ganhar. E depois eu ganhei 3 jogos, empatei 1, e aí não acertei a minha situação com o Neri Paulo de Souza e acabei abandonando a carreira de treinador. Depois voltei em 82, mas naquele período, depois o time era bom. Ali na fase semifinal Já não era mais. Eu fiz só, naquele período, eu fiz 4 jogos. E depois eu acabei saindo. Aí quem assumiu foi o Sombra no meu lugar e o Juscelio Fernandes assumiu. Isso aí. Aí chegou até na última rodada da semifinal, com chances de se classificar, mas infelizmente perdeu do Joinville de 1-0 e acabou não indo para a final. Em 88, 89, que o pessoal fez festa pra caramba, o cara ia esperar o time do Marcílio lá na BR. Conta um pouquinho dessa história. Já antes, no início dos anos 80, o Marcílio sempre teve times competitivos, né? Tinha o Antoninho, que era um atacante que fazia muitos gols, o Veiga, e esse time aí do início dos anos 80 chegou a ganhar a Taça Federação Catarinense de Futebol em 84, né? Que foi um torneio que comemorava os 60 anos da federação e reunia todos os grandes clubes catarinenses, o Avaí, Figueirense, Joinville, e o Marcílio na semifinal eliminou o Joinville e na final ganhou do Avaí. E foi uma festa muito grande em Itajaí. Depois, na segunda metade dos anos 80, montou aquele time que era conhecido como o Siri Mecânico, né? Com o Lever Coupe... Nelson Abrão, presidente. Nelson Abrão, presidente, o Lever Coupe, treinador, e o Marcílio trouxe jogadores que também ficaram na memória da torcida. Rosemiro, o Joel, o atacante, o Ademir, zagueiro, o Palmito, né, volante. Claudemir. E nisso também o Marcílio aproveitou também jogadores da base e aí revelou o Gelson, o Jairo. Nesse período. Era a época do grande bingão ali no estádio Hercílio Luz, que havia aqueles bingos que dava lotação total no estádio. A Rede Vitória, né, promovia os bingos. Exatamente, até foi um grande parceiro no patrocínio para incentivar o marinheiro na camisa. Com certeza. E o Marcílio foi campeão do primeiro turno do Campeonato Catarinense de 88, que é a Taça Carlos Cid Renault, mas quando chegou na fase final, infelizmente não conseguiu manter o ritmo, né? E em 89, a história se repetiu. Ele foi campeão não só do primeiro turno, como do primeiro e do segundo. Pois é, acho que foi 89, que o Marcílio ganhou 3 taças e na hora da decisão aqui com o Avaí ele acabou sendo ele ganhou, desclassificado. Ele ganhou 2, né, em 89. A outra tinha sido em 88. Ah, tá, então ele ganhou 2. Em 89 ele ganhou a Taça RCA-TV e a Taça Governador, que era o primeiro turno e o segundo turno. Mas também na fase final aí ele fraquejou, não conseguiu manter o ritmo. Até porque também o regulamento da época era esdrúxulo, né? Tinha 4 fases, né? Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, repescagem, fase final, hexagonal final. E aí realmente aquela boa fase, se fosse como hoje, né? Que era uma fase só, aí certamente o Marcílio teria tido mais sucesso. Olha, se você que é um historiador,
nós estamos chegando no finalzinho dessa história dos 100 anos do Marcílio Dias, o segundo capítulo. Você atribui a que essa dificuldade que os clubes hoje têm para manter uma estrutura competitiva? O futebol ficou muito caro, né? Até mesmo para clubes que estão aí sim de série D para baixo, como é o caso do Marcílio hoje, a gente acompanha aí que é muito difícil você contratar jogadores, tem toda a questão de estrutura que você tem que oferecer, desde suplementação alimentar, até ter uma academia em condições de oferecer para o jogador condições de ele se manter bem fisicamente. Você tem que ter uma série de profissionais hoje que antes não existiam, analista de desempenho, uma comissão técnica. Hoje, antes era praticamente só o preparador físico. Não, antigamente era só o treinador, que era tudo. Era tudo. O treinador era preparador físico, era treinador, era o orientador, era o psicólogo, era tudo. Tem o assistente do preparador físico, tem o auxiliar técnico, e todos esses profissionais, se você quiser trazer profissionais bons, vai ter que pagar um salário maior. Então é muito caro o futebol, né? Tu tens, então, assim, pelo teu conhecimento do passado do Marcílio, tu tens assim, esse conhecimento do que deu certo, do que deu errado, por que deu, pelo menos o passado nos conta essa história. E para essa gestão agora com o Lucas na presidência, para frente, qual é a tua imagem assim, que tu tem futurista do Marcílio Dias? Olha, eu acho que o Marcílio tem tudo para se tornar um clube de grande projeção e seguindo os passos da Chapecoense. Como é que a Chapecoense chegou numa Série A, saindo de uma Série D? Porque trabalhou com seriedade, né? Evitando deixar dívidas, pagando as dívidas que tinha, ou seja, com o pé no chão. Eu acho que esse é o caminho que o Marcílio tem que seguir e que o Lucas, na sua gestão, tem seguido. Então eu acredito que o Marcílio tem tudo para, continuando, né, nesse ritmo, ele alcançar voos maiores. Você quer dizer que é um renascer? Com certeza. Tá, quer dizer, o Marcílio parou lá em 70, depois ele renasceu, Sim. Aí ele veio para 88 e 89, com aquela volúpia toda, e agora nós estamos também num renascimento? Com certeza. O Marcílio, eu até acreditava, na minha opinião pessoal, né, que do jeito que estava ele não ia chegar nem no centenário, porque estava caminhando para o fim, afundado em dívidas e com uma série de outras questões que acredito que chegaria a provocar o fim do clube. Felizmente, essa nova gestão assumiu e com muito esforço e pé no chão e trabalho está conseguindo aos poucos, botar o clube no lugar que ele merece. Né? Já conseguimos o acesso, temos um planejamento estratégico até 2023, que é sanear as dívidas do clube e consolidar o clube entre os 60 maiores clubes do país, ou seja, está pelo menos numa Série C do brasileiro. E esses objetivos eu acredito que vamos conseguir alcançar. Agora, é claro que só vai ser possível se o torcedor pegar junto, né? Hoje o Marcílio tem um número de sócios ainda muito abaixo do que deveria ter. Se o clube tivesse pelo menos 1000 sócios... Mais ou menos nós temos hoje, nesse ano do centenário, deve aumentar um pouquinho mais, nós temos hoje de torno de 200 sócios? Não, até o final do ano 2018 estava com cerca de 400. 400. Com agora a aproximação da Série A... Do centenário, da data do centenário. Pode ter um incremento, mas o ideal é que tivesse pelo menos 1000 sócios, porque aí pelo menos o clube teria um respiro melhor, né? Olha, se você acredita que o centro comercial Marcílio Dias e toda a sua estrutura pode ser uma mola propulsora financeira do Marcílio Dias, se bem trabalhado? Com certeza, até porque a partir do momento que o clube tiver suas dívidas saneadas, não haver mais penhoras ou comprometimento de parte daqueles aluguéis com dívidas, e todo esse recurso puder vir a ser usado para o fortalecimento da instituição, eu acredito que vai ser, como você bem colocou, uma bola propulsora muito importante nesse processo de engrandecimento do Marcílio. Bom, eu quero agradecer a participação do historiador e diretor do Clube Náutico Marcílio Dias, o Alessio, por essas explicações todas. E nós estamos aí no ano do centenário do Clube Náutico Marcílio Dias. Agradecer ao Ingo também a sua participação nessa programação totalmente especial voltada ao Clube Náutico Marcílio Dias. E vamos torcer para que na data do aniversário do Marcílio Dias, dia 17 de março de 2019, nós possamos fazer uma grande festa. Essa festa está sendo elaborada com todos os detalhes?
Sim, estão sendo projetados aí um livro que eu estou fazendo. Também tem um documentário que o Flávio Roberto, né, nosso diretor de comunicação, também está produzindo. E certamente vários eventos vão marcar aí esse grande feito, né, esse grande marca da história do Marcílio, que é os seus 100 anos, o seu centenário. Mais ou menos você tem em mente quantos presidentes passaram no Marcílio Dias? Não tenho, esse número exato eu não tenho, mas até porque eu estou eu acho tentando que montar lá o Eu quebra-cabeça. acho que não passaram muitos não, né? Porque é o seguinte, teve só o bastante. doutor Aldo Almeida ficou não sei quantos, Ele ficou anos. 13 vezes, ele. Fizeram 13 Aí vezes. o segundo que mais ficou foi o Inácio Mascarenhas Passos também. Foi lá no início. Mas, Depois teve uma leva de presidentes de um ano. Sim, o problema é esse, porque antigamente era só um ano o mandato. Ah, era um ano? Era um ano. Ah, não era dois. Não era então, dois. Aí eu até todo teve- ano tinha eleição. Eu tinha visto na galeria do Marcílio Dias lá um ano, E agora depois quer- vi 2 anos. E agora quer se aumentar para 4, né? Pelo que eu ouvi falar. Porque... 3 ou 4. 3 ou 4. Para dar mais tempo de... Agora, antigamente era um, então tinha todo ano mudava. Às vezes Então, se e na elegia, sua- às vezes não. E E fora na as sua- renúncias. na sua posição, na sua visão, qual é o melhor? 4? Acredito que sim, porque você tem mais tempo para planejar, tem todo... Né? 2 realmente é muito pouco. Então, pelo menos 3 ou 4 seria o ideal, pelo que eu tenho visto Porque aí da diretoria. o estatuto atual do Marcílio Dias só dá uma reeleição? Só dá uma reeleição. Por exemplo, o presidente Lucas foi eleito em 2016, Foi reeleito agora em no ano passado. 2018 e fica até 2020. Depois ele não pode mais se reeleger seguidamente, poderá vir futuramente, né? Mas aí em 2020 necessariamente terá que haver um outro nome. Ou vai ter que trabalhar dentro da própria diretoria um anel, né, uma cúpula que possa tocar o mesmo projeto, a mesma cabeça, a mesma visão. Todos ali que estão hoje na diretoria têm exatamente essa mesma forma de pensar, né, de conduzir o clube. Então, eu acredito que não vai ter nenhuma mudança drástica quanto a isso. Fica aí uma mensagem desse centenário do Marcílio Dias. A mensagem é que a gente está vivendo um momento realmente especial na história do clube e, como eu disse há pouco, a gente precisa do apoio da torcida, né? Então, se a gente puder ter um quadro associativo forte, certamente isso vai refletir dentro e fora de campo para agradecer o Marcílio Dias. Então, o torcedor deve ser sócio do Marcílio, dá para fazer isso sem sair de casa, pela internet, através do site do clube. E essa é uma forma que o torcedor tem realmente de pegar junto e muito importante para que o Marcílio possa alçar voos maiores. Muito obrigado e viva o Marcílio Dias, 100 anos é 100 anos. Tchau.